Se a sua intenção é mudar para Portugal, a primeira coisa que você deve fazer é verificar um visto para você mudar legalmente. E se você está perdido em qual tipo de visto, saiba que eu estou fazendo uma sequência de 3 vídeos falando sobre 19 formas de visto para você mudar legalmente para Portugal. Já postei 2 vídeos falando sobre quem quer trabalhar ou investir em Portugal, quem quer se profissionalizar ou trazer a família, e agora eu vou falar sobre o outro grupo, que é quem quer viver em Portugal. Dessa forma, nós temos aquelas pessoas que não pretendem investir em Portugal, e nem trabalhar, nem estudar, elas só querem literalmente morar em Portugal e viver de rendimentos ou alguma outra forma de meio de estar aqui em Portugal vivendo. Então vamos falar agora sobre o primeiro tipo de visto que entra nessa lista. Visto de voluntariado. Se você tem a intenção de voluntariar aqui em Portugal, ajudando causas aí que precisam de apoio, você pode estar pedindo esse tipo de visto. Então, no caso, você não vai agregar financeiramente, você vai agregar com a sua mão de obra, você vai ajudar a causas que você valoriza. Nesse caso, você precisa ter um contrato com uma entidade de acolhimento que seja reconhecida para esse tipo de serviço. Com isso, você apresenta para esse tipo de visto e o termo de responsabilidade assinado por essa entidade de acolhimento já serve como prova de subsistência, então você não precisa ter dinheiro em conta, isso já serve. A carta convite também serve como alojamento, caso você venha ficar no alojamento da entidade. Agora, se você for ficar no alojamento seu, você precisa apresentar a prova desse alojamento. Depois nós temos aqui para quem vem exercer uma atividade cultural. Então aqui entra um pouco na questão de trabalho, mas muitas vezes as pessoas que nos procuram com essa atividade cultural é mais por uma questão como se fosse um voluntariado ou como uma experiência diferenciada, não tanto como um trabalho em si. Então você precisa ter um contrato com uma instituição reconhecida que ofereça essas atividades culturais. Servem aqui qualquer tipo de atividade cultural, desde futebol, desde circos, enfim, uma infinidade de coisas que você pode estar vindo aqui para ter uma inserção cultural, aprender mais, trazer mais conhecimento. Então é realmente uma situação aqui que não entra tanto na questão de trabalho, ela é um pouquinho dos dois aqui, tanto no viver quanto no trabalho, mas é mais procurada por pessoas que realmente vêm ter uma experiência cultural diferenciada. Essa carta convite dada pela instituição de ensino que te chama para trabalhar, você pode usar como prova de subsistência também. Então não é necessário que você tenha dinheiro em conta ou outra forma de subsistência, porque a própria carta convite da instituição já serve como prova de subsistência. Quanto ao alojamento, é a mesma coisa do voluntariado. Se você não for ficar no alojamento da instituição, você precisa apresentar um alojamento próprio. E sim, aqui serve 15 dias também, tanto no voluntariado quanto no cultural. Então nós temos aqui a terceira forma, que é o visto de religioso. Você vem a Portugal para exercer a sua religião. De certa forma, você tem aqui uma carta convite nominal, onde uma igreja ou entidade religiosa reconhecida por Portugal te chama para ministrar cultos ou para ser membro da sua equipe. Então, de certa forma, você precisa ter essa carta, esse convite nominal, onde demonstra que você de fato vem para exercer atividades religiosas. E isso você vai apresentar junto com todos os outros requisitos do visto. Então, você vai apresentar sim a subsistência, mesma lógica do de estudo. Então, você precisa mostrar que você tem 870 euros por um ano, né? Então, vezes 12. Além disso, você pode apresentar rendimentos que você tenha, ou a própria igreja ou entidade religiosa pode ser o seu responsável financeiro. Então, com a carta convite, eles podem sim ser responsáveis por você também, provando a subsistência necessária para o visto. Depois nós temos aqui o visto de rendimentos, que é para aquela pessoa que receba rendimentos passivos, por exemplo, vindo de empresas, de investimentos, de aluguéis, tanto imóveis quanto móveis. E esses rendimentos, eles são estáveis, ou seja, todos os meses tem. Ah, Maria, tem uma poupança que rende mensalmente. Isso não é suficiente, você precisa ter um rendimento estável que te gere pelo menos o compatível com o ordenado mínimo de Portugal, que é 870 euros. Então eu tenho um aluguel no Brasil, por exemplo, de uma casa, e convertendo na moeda simples mesmo, de real para euro dá 870 euros, eu tenho um rendimento passível, possível de utilizar no visto de rendimentos passivos. E o que você precisa apresentar? Além desse rendimento regular que você recebe mensalmente e que tem a intenção de durar pelo menos um ano, você também precisa apresentar subsistência, que é o equivalente a 12 vezes o ordenado mínimo de Portugal. Então você precisa ter esse valor em conta e não tem como dispensar. É um requisito do visto. Você precisa ter 12 vezes o valor do ordenado mínimo de Portugal em conta, que realmente precisa ser uma conta portuguesa. Não pode ser Wise, não pode ser reais, precisa de uma conta portuguesa. Então você precisa abrir uma conta portuguesa aqui em Portugal, colocar esse saldo disponível e tirar um extrato bancário para provar que você tem esse saldo disponível. Além disso, você precisa também ter um alojamento garantido por pelo menos 12 meses, que aqui entra carta convite, contrato de arrendamento ou matrícula do imóvel que você comprou no caso. Então você precisa demonstrar que você tem um alojamento por pelo menos um ano. Não tem como dispensar esse requisito também. Depois nós temos aqui o visto de aposentados, que é muito parecido com o visto de rendimentos. Afinal de contas, ele também está no mesmo grupo ali de vistos, que é o D7. Então, o visto de aposentados, que aqui chama reformados,
ele é para aquela pessoa que tem uma aposentadoria ou uma pensão de pelo menos o equivalente a 870 euros, que é o ordenado mínimo de Portugal atualmente. Então, todos os anos o ordenado atualiza, o valor atualiza, obviamente. Então, nesse ano, 2025, 870 euros é o equivalente ao que você precisa ter por mês, independentemente da moeda que você receba, desde que você tenha esse rendimento mensal. Nós já tivemos casos em que o aposentado ele não tinha o montante total da aposentadoria equivalente, mas ele tinha vários aluguéis, e esses aluguéis entraram como soma na renda aqui e foi aprovado o visto de aposentado. Mas não é nada garantido. Então é sempre interessante que você tenha um valor, pelo menos ali o ideal, para bater a moeda total do mês. Além desse requisito, você também precisa ter os 12 meses em conta, igual do de rendimentos. Você tem que abrir uma conta portuguesa e depositar 12 vezes o valor do ordenado mínimo de Portugal. Quanto ao alojamento, mesma lógica, 12 meses de alojamento, ou carta convite, ou então uma matrícula de imóvel. Então você pode arrendar uma casa, ou comprar uma casa, ou então ter uma carta convite de alguém que já tem uma casa aqui e que vai te convidar para morar junto. Eu sei, é muito chato você ter que arrendar uma casa e ficar ali 2, 3, 4 meses esperando para poder mudar para Portugal e conseguir usufruir do que você já está pagando. Mas é um requisito que foi colocado há alguns anos aí e não tem como voltar atrás mesmo. Fora isso, não tem mais nenhum outro requisito para esses dois vistos. Passando aqui para o último tipo de visto, que é o visto de nômade digital. Ele foi um dos últimos a serem acrescentados na legislação e ele veio para suprir aquelas pessoas que têm um trabalho de modo remoto. Então, se você tem um rendimento, ele não é passivo, ou seja, ele é ativo. Você tem uma empresa, ou você trabalha como profissional independente, ou como profissional subordinado, independentemente da forma como você trabalha, desde que você tenha como provar isso documentalmente de modo formal. Não é aquelas rendas informais, viu? São rendas formais que você consegue demonstrar. E essa renda tem um valor mínimo, viu? De pelo menos 4 vezes o ordenado mínimo de Portugal. Então, mensalmente você deve demonstrar isso. Tanto é que no visto você precisa apresentar os últimos 3 comprovativos de pagamento, onde você demonstre nos últimos 3 meses, todos os 3 meses, a sua renda mensal média foi equivalente a 4 vezes o ordenado mínimo de Portugal. Já tivemos sim pedidos de visto de nômade digital com menos valor, tá? Mas a legislação realmente ela exige esse requisito específico. Então você pode tentar com menos valor, porque afinal de contas o máximo que você vai ter é um não, né? Não vai te impedir de pedir outro visto se não der certo, mas de fato, para garantir aqui e ter um pedido mais forte, realmente precisa ter esse montante. Quanto ao alojamento, pode ser de 15 dias, você não tem um mínimo aqui de tempo, igual aos outros tipos de visto que eu mencionei, que é 12 meses. Quanto à subsistência, o próprio rendimento que você tem já é necessário, já é suficiente para provar essa subsistência. E ele já é mais do que suficiente, né? Já que a legislação pede um ordenado mínimo e você está apresentando 4, né? Não tem que eu pedir mais aí, né? Quanto a seguro viagem, o PB4 já serve, mas se você não quiser pedir PB4, o seguro viagem também serve. Esses foram todos os vistos, eu vou falar sobre cada um deles agora, os nomes é para você lembrar. E talvez aí refletir um pouco sobre qual seria melhor para você. Temos o visto por curto trabalho, o visto de empreendedor, o visto de profissional independente, o visto de altamente qualificado, o visto Tech Visa, o Startup Visa, o docente, o estudo, o investigação, o voluntariado, o estágio, o cultural, o religiosos, os rendimentos, o nômade digital, o aposentados, o reconhecimento familiar e o acompanhamento familiar. São 19 tipos de visto que você pode estar aplicando para poder morar legalmente em Portugal. Não tem desculpa, viu? Ai, Mayra, mas é muito difícil. Gente, o visto mais fácil de todos é o visto por curto trabalho, que você só precisa demonstrar 3 vezes o ordenado mínimo em conta. Se você não tem 3 vezes o ordenado mínimo em conta, talvez não seja interessante você mudar para Portugal nesse momento, viu? Porque você precisa ter esse valor para pelo menos pagar as rendas iniciais. Você precisa dar calções, você precisa ter rendas antecipadas. Então não mude de qualquer jeito. Mudar de país não é uma brincadeira. Não é só um sonho que você tem, que você vai executar de qualquer forma. Se você não quer ver o seu sonho frustrado, se planeje adequadamente. Eu vou gravar um vídeo contando como é que foi o meu planejamento. Talvez assim você se sinta um pouco inspirado para fazer do jeito certo, viu? Porque meu planejamento não foi nada fácil, mas eu fiz do jeito certo. Não faça de jeito errado, não tente caminhos e atalhos que vão economizar tempo no momento da mudança, porque mudar rápido não vai fazer com que a sua estadia seja melhor, porque o que é importante é aqui em Portugal você estar bem, e não na sua mudança você estar bem. Você precisa chegar aqui e conseguir trabalhar, conseguir estudar, desfrutar dos direitos de um residente. Imagine você chegar aqui e nem sequer conseguir trabalhar, gente. Pelo amor de Deus, pensem racionalmente. Não vale a pena mudar de país ilegalmente. Mudar sem visto, como turista, para morar em Portugal é sim imigração ilegal, mesmo que muita gente fale o contrário por aí. De onde é que você acha que mentir na imigração que você vai passar 15 dias é o jeito certo? Não é, acredite. Essa é a pior forma e tem sido muito difícil de obter agendamento de entrevista na AIMA aqui em Portugal. Estou sendo honesta com você e te falei aqui várias formas de visto que você pode aplicar.
Todas essas você aplica sozinho. Não é obrigatório ter advogado para pedir visto. Você só pede como advogado se você precisa de apoio. Você não consegue fazer sozinho e precisa de ajuda. Ou não tem tempo, ou você não quer simplesmente ter trabalho com essa burocracia. Nesse caso, se precisar de nós, aqui nos dados da descrição do vídeo tem os nossos dados de contato e até nosso site para você conhecer um pouquinho mais do escritório. E se você ficou com alguma dúvida superficial, manda aqui nos comentários. Se a sua dúvida é mais profunda, chama no WhatsApp lá, a gente consegue conversar melhor, viu? E é isso, pessoal, espero ter ajudado. Não esqueça de acompanhar nas redes sociais e um abraço!